Tudo bem, pessoal? Aqui é do canal Joseph Feira. Nós está vindo com a nova temática aí, falando para vocês aí. Então, nós vamos refletir que sobre, cada uma espécie aí, que a gente estamos vendo aí, praticamente ali todas são iguais, né? Como iguais, né? Produzidas às vezes com o mesmo objetivo, porque todas são redondinhas, né? Então, a gente, né, todas são redondas, indiferentemente da cor, da pele, né? Todas são ali são essa criatura, seja ela joaninha ou não, né? São rosas, são vermelhas, são azuis, são mais redondinhas, né? Tem a carinha de um jeito, a carinha de outro jeito, mas todas são a mesma coisa, são redondas. Qual a diferença? A diferença, né? A diferença, cores diferentes, né? Pigmentação diferentes. A verdade é essa, né? E também cabeças diferentes, né? Mas todas são redondas. Todas são redondas. Então, o que a gente chama atenção aí para que o povo venha pensar, indiferentemente de ser de cores diferentes, né, que elas são redondas, né, todas são encontradas aonde? Na natureza. E elas não são diferentes, porque todas são encontradas na natureza. E são redondas. Eu deixo claro que são redondas. Se são redondas, todas que são redondas, que são encontradas na natureza, que têm cores diferentes, são a mesma coisa. Então são o mesmo animal, são o mesmo inseto, são o mesmo, né, o mesmo objeto. Você entendeu? Porque se você vê hoje em dia, hoje tem várias etnias com várias cores, com várias cabeças diferentes, né? Com várias, né? Com várias o quê? Encontradas de diferentes modos na natureza, cada um nos seus países, cada um com as suas cores, cada um com seus objetivos, cada um conforme nasceu, né, e foi prescrito e dito. São, igual eu falo, primeira coisa, são redondas, tem cores, né, e achado na natureza. Então, nós vivemos nesse mundo em cada país e cada um é igual conforme o seu semelhante. Então, você tem que refletir, porque se for falar que existe preconceito, né, um conceito aqui nessa foto, nessa imagem, qual conceito seria? Qual conceito seria? Porque tem cores diferentes, né? Tem posturas diferentes, mas vive na natureza, né? Talvez umas comem folhas e outras não. Talvez umas comem frutos e outras não. Talvez umas fazem diferentes coisas e outras não. Então, qual conceito nós iríamos dar para cada uma aqui? Né? Então, se a gente fosse dar um conceito para cada uma aqui, então a gente iria ter um preconceito. Por que a gente iria ter um preconceito?
Porque todas são redondas. E se todas são redondas, você teria que ter um conceito de porque uma é mais redonda do que a outra, porque uma é de uma cor diferente do que a outra, porque uma habita em um lugar assim assim e porque outra habita em outro lugar assim assim. Então, você daria um conceito para cada uma dessas espécies, em cada local que elas vivem, em cada local que elas são achadas, em cada local que elas, né, habitam e comem, se multiplicam. Então, você daria um conceito. E quando você dá um conceito aqui para cada uma que são redondas, né, que tem suas cores diferentes, né, que habitam em árvore ou plantas ou qualquer que seja, né? E diferentemente delas serem redondas, delas serem de cores diferentes, né? E com, talvez com o mesmo objetivo ou não, isso seria um conceito. E quando você conceitua, né? Você conceitua essa espécie, né? Da natureza, você também preconceita. Você tem um preconceito. Porque, indiferentemente de todas são redondas, de cores diferentes, você conceita. Se você conceita, você tem um preconceito. Porque você determinaria todas de uma só cor, morando em um só lugar, né, comendo uma mesma coisa e, né, vivendo de um mesmo modo. Então, como todas ali têm suas cores, são redondinhas e provavelmente vive em vários lugares diferentes, então você conceitua cada espécie dada aí. Então, quando você conceita cada espécie que você dá aí, você preconceita. Você tem um preconceito de cada espécie que tem aí. Quando você tem um preconceito de cada espécie que você tem aí, então você tem um preconceito. Porque esse preconceito de cada espécie que está aí, você determinaria ela de ser de uma forma. E como você conceituou que elas vivem em vários lugares diferentes, várias formas diferentes, independentemente de ser branca, indiferentemente de ser rosa, de cabeças achatadas ou não, você tem um conceito. Você entendeu? Deu para, né, reprogramar sua cabeça? Deu para você ter uma ideia de que, ou o que é, ou o que foi, o que será a natureza? Quando você determina cada espécie dada aí pelo o criador de cada espécie aí, nessa natureza que nós vimos hoje, você conceita. Os seus conceitos hoje, eles estão ultrapassados, né? Então, quando você dá um conceito para cada uma dessa aí, você preconceita. E quando você preconceita, você peca. Porque cada um aí foi feita do seu determinado modo, de acordo em estado que você vive, o estado em que ela vive, seja, né, em locais mais quentes ou mais frios, né, em quais regiões que elas vivem, né, que é esses locais, né, se é de mata ou se é de cidades ou não é de cidades, né, ou se é de lugares úmidos ou se é de locais sujos ou não. Então, quando, né, nós pensamos dessa forma aí, então nós estamos sendo racistas, porque estão tratando cada espécie aí como raça diferente, porque uma só espécie seria a original, né? Mas quando você começa a estudar cada espécie aí, é que a gente fala, você conceita, você bota conceito. Porque cada espécie que você vai estudar aí né, é de um determinado local. E você não tem que perguntar por que essa espécie nasceu aqui ou nasceu ali.
indiferentemente dela nascer aqui ou ali, é questão de adaptação. Então, essa questão de adaptação, que talvez você pode ficar surpreso com questão de adaptação, né? Porque você viver acostumado com que essa espécie, ela viva só aqui, né? E quando você vai a outro lugar, você fica surpreso porque tem essa espécie lá. Então, você conceitua. Então, você começa a estudar. E quando você começa a estudar a espécie que é do lado X ou do lado B, você preconceitua. Então, quando você vê uma terceira espécie, você vai conceituar aquela terceira espécie mais uma vez, que da primeira, que da segunda, que da terceira. Então, você vai ser um preconceituoso nato, porque você estudou as espécies. Entendeu como é que é? Então, todos nós somos preconceito. A menos que a gente tenha um conceito. E para a gente acabar com esse conceito, é só a gente, né, estudar. E mesmo assim a gente não vai acabar com esse conceito. Interessante, né? Porque você não faz nenhuma dessas espécies. Você não faz nenhum desses animais dessa vida. Você já é um ser feito. Você é um ser como ele. Você não tem que questionar, dialogar, né? Você foi feito para viver e fazer o melhor acontecer nessa terra. Você não tem que conceituar porque você não é Deus. Então você não conceita porque você não faz essa espécie. Entendeu? Você não fez essa espécie nem fará essa espécie. Então não tem por que você conceituar. Porque quando você conceituar algum bichinho desse, alguém vai te conceituar. E quando alguém te conceituar, você não vai gostar, porque vai ser um preconceito de alguém que conceitua sobre você. Quando alguém conceitua sobre você, então entra-se no preconceito. E quando entra no preconceito, sabemos que preconceito ele acaba gerando, né, difusão de pensamento, difunde um pensamento errado de quem é leigo e de quem é incauto, onde as cabeças não estão abertas, e sim a cabeça ela está manipulada, ela está congestionada de coisas erradas. Então a cabeça ela está, como se diz, calcificada, calcificou sua cabeça de tanta ver que aquilo era só um mesmo tipo. E na verdade não é o mesmo tipo. Tem uma gama de várias coisas neste mundo, né, que está muito além do que a gente está acostumado a viver e ser. Né? E quando isso, né, a gente depara com isso, então a gente leva um choque. Quando a gente leva um choque, a gente começa a, né, reformular o que a gente está acostumado a ver e pensar. E se isso não acontecer, você tem um problema, né, de distúrbio mental, e é melhor ser olhado, ser, né, diagnosticado, ou, né, que a gente fala hoje, diagnosticado, né, mas sua saúde não tem que ficar na mão das pessoas. Vocês têm que fazer o que o seu convívio seja relativo. E quando o seu convívio é relativo, você aprende a aceitar. Quando você aceita, você está satisfeito, né? E você acredita que existe uma força, né, muito maior do que você pensa, que fez tudo isso, né? E você então acaba, né, sendo vencido pelos seus pensamentos imaginários, por o que falaram que ou de qualquer outra espécie ou de qualquer outro ser já vivido nessa terra. Entendeu? Mas aí, se, né, alguém, né, tiver dúvida em relação, é só refletir. Só refletir e vai chegar a um lugar que, né, a gente mesmo chegou. Porque o interesse da gente que não é ser maior do que os outros, e sim difundir a informação. Quando difunde a informação,
você fica mais esperto, você fica mais adepto, você é adequada, você, né, está sujeito. Quando você está sujeito, você procura dialogar. Quando você dialoga, você chega a algum lugar, em algum lugar que, né, tem perguntas, então você fazerá perguntas. Você passará a viver mais. Quando você vive mais, você vê que a vida é diferente. Quando a vida se torna diferente, né, ela se torna abrasiva, né? Abraça, então você abraça tudo que está relacionado à sua volta e que você passa a aceitar mais as coisas. Assim como eu estou fazendo esse vídeo. Quando você vê esse vídeo, você vai passar a aceitar mais informações de acordo. Né? Você vai ter mais tempo para ouvir e menos tempo para questionar, porque é assim que tem que ser. Né? Ou vice-versa, você vê, né? Quando você vê o que não é acostumado a ver, você tem que questionar. E quando você questiona, né, você chegará a esse ponto. Porque senão faz o que hoje estão fazendo aí, fazendo aceitar que tudo é bom, quando ao contrário não é bom, né? Porque você viu e tem que passar a aceitar sem questionar. Mas quando você vê a natureza do Pai, do Criador, você não tem que questionar o Criador. Você, ao contrário, tem que questionar o homem. Porque o homem ele é igual a você, não o Criador. Então, quando você vê uma espécie dessa aí, você vê que Deus que fez essa espécie, não o homem. E nisso você vai chegar a um profundo conhecimento do que é verdade e do que é mentira. Então valeu, se você gostou do canal, curte, compartilhe, comente, né? Venha interagir com nós, seja um coletivo, faça esse canal crescer, entendeu? Passe para a frente, estude com nós, né? Busque mais informações, seja interativo, né? Mande seus comentários, suas perguntas e assim vamos que vamos, cara, porque o mundo não para, né? Valeu, que Deus abençoe todo mundo, porque a gente acredita em Deus, porque a gente acredita em Deus, porque quando a gente olha as maravilhas dessa linda, sabemos que Deus existe. Né? Valeu!